Eu dei o meu passo, já sinto avançar, cuidando da vida, do corpo e do meu pensar. Rotina que me move, me ensina a vencer. No ritmo da graça eu escolho crescer. Quando bate o cansaço e tenta me parar, eu lembro da promessa que me faz levantar, e o meu coração começa a cantar. Avante, avante, avante sem parar. Quem participa cresce, é só acreditar. Avante, avante, eu vou sem parar. Em Jesus somos mais que vencedores. Pode celebrar. Avante, avante, oh, oh, oh. Sem parar. Avante, avante, oh, oh, oh. Com Jesus eu vou conquistar. Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa Escola de Vencedores, nosso encontro de toda segunda-feira. É isso mesmo, toda segunda-feira, e como é bom a expectativa de ter você aqui conectado conosco, aprendendo, buscando aprender e dizer a você, eu sempre gosto de repetir isso, eu sou o primeiro a aprender, cada vez que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, compartilhando da palavra, dos ensinamentos, dos princípios. É muito importante entender que a Escola de Vencedores, ela traz princípios bíblicos, ensinamentos bíblicos para a vida abundante, para uma vida de sucesso, para uma vida de prosperidade. Todos nós queremos. Nenhuma pessoa que você pergunte, a pessoa, né, com as suas faculdades mentais normal, vai dizer que não quer ter sucesso profissional, financeiro. Todos nós queremos. E nós agora, aqui na Escola de Vencedores, aprendemos, buscamos aprender os caminhos da prosperidade baseado em princípios que norteiam a nossa vida e nos leva a construir esta vida bem-sucedida. Eu gosto quando Deus fala com Josué, fala para Josué o seguinte: Josué, você não deve desviar desses princípios nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se você não sair, não desviar dos princípios, você será bem-sucedido em todos, não é em alguns. Ele diz em todos os seus caminhos. É nesse espírito, é nesta fé, é com este vigor, com esse ânimo que nós queremos chegar nessa segunda-feira, e hoje, dia 2 de março, né? Começando o mês de março, mês da comunhão, mês de estarmos juntos, conectados, unidos num só propósito, em uma só visão. Muito bem, tudo que nós começamos, que desejamos que comece bem, começa com oração. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus neste tempo que nós estaremos aqui aprendendo, né? Crescendo. Ore comigo, ore com fé. Pai, em nome de Jesus, começando mais uma escola de vencedores e pedindo a tua bênção sobre cada pessoa que já está conectada conosco, aqueles que têm a oportunidade de estar na estreia, aqueles que em algum momento vão separar um tempo para ver esta aula, alunos da escola de vencedores que buscam verdadeiramente um crescimento com base nos princípios da tua palavra. Nos ensine, nos ajude, que o Espírito Santo seja o grande professor neste tempo de aprendizado e crescimento, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Você está comigo? Se você está comigo, papel e caneta na mão, porque escola tem que anotar. Eu gosto do princípio de que tudo que é importante, a gente anota. Se é importante, você anota. Então, papel e caneta na mão, já coloque aí, a primeira anotação é 2 de março, né? Começa pelo cabeçalho aí. Lembra quando a gente ia na escola, né? A escola tradicional, a gente começava qualquer coisa e colocava lá a cidade, né? Que você estava, data. Você foi na escola, Gustavo? Você colocou lembra de colocar data,
né? Nós que somos aqui de Piracicaba, você de São Paulo, do Brasil, onde você estiver, a gente coloca Piracicaba, 2 de março de 2026. E aí começava Escola de Vencedores, e aí o que tiver a matéria do dia. E assim, anotando que você vai crescer, aprender, desenvolver e ter resultados na sua vida. Eu tenho certeza disso. Nós, como falamos de escola, né? A base sempre será um texto. O texto de hoje, que nós vamos meditar aqui, está lá em Lucas. Texto que vai nos dar... Abre aí a Bíblia, né? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Estou abrindo aqui junto com você ao vivo aqui, que saiu minha tela aqui do texto. Lucas capítulo 6, o verso é o 47, 48 e 49. Lucas 6, aqui, ó. Isso mesmo. Lucas capítulo 6, 46, 47, isso, 47, 48, 49. 47, 48, eu estou marcando aqui que apagou. E 49. O que diz o texto de Lucas, capítulo 6, verso 47 em diante? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, ou seja, e ouve os princípios e os pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante, 48, a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo as enchentes, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Muito bem, o tema que nós vamos trabalhar hoje com vocês, aqui na Escola de Vencedores, é exatamente com base nesse texto. A pressão revela o nível da sua estrutura. Pressões revelam nível da estrutura. Veja, o texto que nós estamos trazendo a você diz que é uma parábola, conta-se esta parábola, que 2 homens construíram suas casas. Um teve o empenho de cavar valas até achar a rocha, os alicerces, e ali ele constrói a sua casa. O outro construiu apenas superficialmente. A pressão da chuva veio, a pressão das enchentes, a pressão da água veio, e a pressão revelou o alicerce, como quanto estava forte, edificado. Então, a pressão revela o nível da estrutura. Toda pessoa vitoriosa precisa estar preparada para suportar pressão. Pressão não destrói ninguém. Eu não aguento pressão. Eu não trabalho sob pressão. Toda pessoa vitoriosa precisa aprender a trabalhar sobre pressão. Pressão do tempo. Você tem que entregar. Você tem o compromisso de entregar um projeto, um trabalho. E aí alguém está te cobrando para entregar esse trabalho. Eu vou pedir a conta, eu vou sair, porque eu não consigo trabalhar sob pressão. Toda pessoa vitoriosa aprendeu a lidar com as pressões. Desde pequeno, nós temos as pressões. Porque hoje parece que a criança, o adolescente tem semana de provas. Aí fica estressado, dá urtiga, dá coceira, dá não sei o quê. É pressão, a vida é feita assim. Nós precisamos preparar os filhos, adolescentes, jovens, para as pressões da vida.
As pressões fazem parte, toda pessoa vitoriosa. A tempestade não constrói o caráter da pessoa, ela apenas expõe o que está construído nela, como esta pessoa foi preparada para lidar com as pressões. Então é importante você entender como é que você está preparado ou está se preparando para lidar com as pressões. Em ano de Copa do Mundo, em ano de Olimpíadas de inverno, sempre vem à tona a discussão quantos jogadores são pressionados. Não, eles estão muito pressionados, é muita pressão, muita pressão. E de fato, existem as pressões. E nós precisamos aprender, cavar alicerces firmes para aguentar pressões. Todas as áreas, todos os segmentos, todas as profissões, a vida cotidiana, existem as pressões sociais, existem as pressões de um casamento, existem as pressões que nós sofremos todos os dias. A questão é, você precisa cavar fundos, alicerces, para que você possa suportar a pressão. Sabe quando você está com um prazo fatal? Na minha área do direito, por exemplo, às vezes tem um prazo fatal. Tem que peticionar hoje. E está faltando alguns documentos ainda, está faltando colocar alguma doutrina ainda, está faltando colocar alguma tese ainda. E você entra sob pressão e tem que resolver. E tem que resolver. Todo vencedor será pressionado. Anote isso, vencedor. Toda pessoa vitoriosa será pressionado. A pergunta não é se a pressão virá. A pergunta é o que as pressões revelam em você. Às vezes as pressões revelam que você não tem coragem para enfrentar. Desculpe, eu não queria usar esse termo, mas eu vou usar. Sem querer ofender ninguém, com todo respeito, tá? Mas às vezes a pressão revela o quão covarde você é. Você foge. Aí eu vou pedir a conta. Aí eu vou abandonar esse projeto. Aí eu vou sair fora. Eu não estou aguentando, é muita pressão. Se tem uma coisa que esta geração tem dito eu não suporto pressão. A pressão faz parte da vida. As pressões fazem, não é opressão, é pressão. Opressão é oprimir, é subjugar, é humilhar. Pressão é o que te empurra. A pressão, ela te empurra. Humilhar te coloca para baixo. Não é pressionar você para baixo. A pressão te faz subir, crescer, entregar, resolver, vencer. É isso. Vamos distinguir isso aqui, uma coisa da outra? Ah, fulano tá vivendo lá na empresa, tem um encarregado que humilha ele, que debocha dele, que faz pouco. Não, isso não é pressão, isso é humilhação. Isso é assédio moral. Isso é uma coisa. Agora, tem lá na empresa o encarregado fala assim, filho, vamos, você precisa entregar, tem prazo. Essa pressão é que te empurra para os resultados, para que você alcance resultados, para que você chegue, para que você suba de nível. Toda construção será testada. Toda pessoa que quer ocupar lugares altos será testada. Toda construção. Você está construindo uma carreira, você está construindo uma empresa, você está construindo algo na sua vida pessoal. Toda construção será testada. E haverá o teste de fidelidade, lealdade. Haverá o teste da competência. Haverá o teste do caráter. Do caráter. A pressão que sofremos, pressões sociais para manter um nível ético. As pressões que nós sofremos. Quando o texto que nós trazemos fala sobre duas construções, ele fala, uma está sobre rocha, a outra sobre areia. Ambas receberam o mesmo direcionamento, a mesma palavra. A questão é, as pessoas recebem a mesma palavra, as pessoas recebem o mesmo direcionamento, mas têm um comportamento distinto. Ambas palavras, ambos direcionamentos, mas o comportamento é diferente. E ambos sofreram a mesma pressão, foi a mesma chuva, foi a mesma enchente que chegou lá, a mesma pressão. A reação é que muda. A reação daqueles que não querem
estar num ambiente onde eles são forçados a crescer. Toda a pressão te força a crescer. Quem foge da pressão que força a crescer, não vence, afunda, naufraga, não conquista. Não, aqui tá muito pressionado, eu prefiro. Tem gente, eu já atendi pessoas, pasmem, já atendi pessoas que dizem assim, eu prefiro ganhar menos, mas não ter tanta pressão. Então ganhe menos, ora. E tá tudo bem, tá? Eu estou falando na escola de vencedores. Os vencedores querem um treinador. Nós já temos exemplo disso, né, de esportes aqui. Mas já fez academia, Gustavo? Com o personal? O personal, ele tem... Qual é a função do personal ali? Ele vai... Mas como que ele... Vamos usar uma figura bem caricata aqui, aquele personal bem caricato. É aquele cara que fica, vamos, vai, pega aí peso, você aguenta. Não é a figura caricata do personal. Ele pressiona. O treinador pressiona o jogador. Você pode mais, dê mais, se esforce mais, corra mais, vá mais, dê mais resultado. Ele está pressionando para que aquele atleta alcance níveis maiores. Mais uma vez, distinguir aqui de pressionar, de humilhação e de assédio. Distinção disso. Porque a humilhação e o assédio te põe para baixo. A pressão quer te jogar para cima. Quer fazer com que você alcance resultados os quais você deseja. Porque eu abri dizendo aqui, todos nós queremos ser bem-sucedidos. Agora, quantos estão dispostos a trabalhar, suportar as pressões? A diferença é a estrutura. Quando a estrutura é forte, e quando eu falo de estrutura, estou falando de estrutura emocional. Você tem que ter uma estrutura emocional, mente sarada. Falando em mente, as mulheres vão fazer um encontro poderoso. Brilha nova mente. Paulo vai falar sobre isso. Não vos conformeis com este mundo que não aguenta pressões porque estão alicerçados na areia, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mentalidade. É o que vai fazer você ter estrutura para suportar as pressões. Então, o que diferenciou as duas casas? Uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Uma com equilíbrio emocional, com estabilidade emocional, suportou a pressão. Uma com estratégia financeira, suportou a pressão. Uma com fundamentos e princípios que norteiam a sua família, suportou a pressão. A outra, sem princípios, sem fundamentos, com emocional fraco, com o espiritual destruído. O espiritual forte nos faz suportar as pressões. Às vezes a pessoa, por que eu preciso vir à escola de vencedores? Por que eu preciso frequentar essas reuniões de igreja? Porque o espiritual forte, uma fé convicta, diferente, existe a força da mente, mentalmente, que vai acessar as suas emoções, o equilíbrio emocional, mente, coração conectados, e existe a fé, que é o extraordinário, que é o sobrenatural, que faz você ir além. Essas coisas, elas precisam estar bem conectadas, fundamentadas, porque aí sim você será alguém que suporta pressões para vencer. Há uma estrutura. O problema não é as tempestades. O problema não é as pressões, porque elas vão existir. Você pode fugir. Falar, eu vou sair daqui, vou para uma outra empresa, vou para um outro lugar, e neste lugar pode ter níveis diferentes, mas sempre haverá algum nível de pressão. Sempre haverá algum nível de incômodo, tentando fazer você voar, sair, crescer, se manifestar. Faz parte. Você está construindo sua vida e nós todos estamos construindo nossa vida. E agora é importante entender se você vai construir uma vida apenas nas emoções ou baseadas em princípios. Emoções, elas mudam. O alicerce que é construído apenas nas emoções, elas mudam.
Tem gente que hoje te ama, amanhã não te ama mais. Tem gente que hoje está com você, amanhã não está mais. Tem gente que hoje é seu parceiro, amanhã não é mais. Emoções. Não foram relacionamentos construídos em cima de princípios. Pessoas que constroem relacionamentos em cima de princípios podem até fisicamente se afastar, mas estão conectadas pelo um propósito. Se afastou, foi para estudar fora, foi por um outro projeto, mas tem princípios. Não estava construído um relacionamento ou uma construção sobre emoções. Sua fé depende do ambiente ou é uma conveniência? Ou é algo apenas conveniente? A nossa fé, ela não é uma fé de conveniências. É uma fé fundamentada nos princípios dos quais nós acreditamos. Ela foi estruturada sobre uma rocha que aguenta as pressões. Nós que queremos vencer, precisamos ter uma fé que aguente pressões, precisamos ter projetos que aguentem pressões. A estrutura que nós estamos construindo, estrutura é construída no secreto. Antes da tempestade, ninguém vê os fundamentos. Depois que passa o vento e a tempestade, é que vai saber qual fundamento estava realmente forte, sólido. Depois que passa a crise, eu lembro da crise da Covid, lembra? 2018, isso? Fechou o comércio, fechou tudo. E eu conversei com um empresário e ele me disse algo assim, mais ou menos isso, ele disse: eu aguento balançar. Ele diz isso: vamos ver os meus concorrentes. Ele falou: eu estou firme, eu aguento balançar. E aí ele estava dando exemplo de outras pessoas que haviam quebrado na crise porque eles não aguentaram balançar. Os alicerces financeiros não estavam tão sólidos quanto se imaginava. E este empresário que eu estava conversando, ele não era o empresário da mídia, ele não era o empresário das redes sociais, e seus concorrentes, aparentemente mais glamurosos do que ele, né? Uma vitrine mais bonita do que ele, e de fato, a crise passou, suas empresas permaneceram, e muitos dos seus concorrentes mais glamurosos, com um olhar que chamava mais atenção à vista, sucumbiram, porque os alicerces que eles tinham não eram na rocha, não tinham fundamentos sólidos, era superficial, era apenas aparência. Estrutura se constrói no secreto. Você não precisa ficar falando para as pessoas que você tem, que você deixa de ter. Estrutura se constrói no secreto. As tempestades, elas vão revelar o quanto é sólido os teus fundamentos, o quanto é sólido aquilo que as suas convicções, os seus princípios, em tudo, viu? Nós estamos aqui falando na Escola de Vencedores de uma vida profissional, financeira, mas vale para tudo. O que sustenta você na pressão é alguns princípios que nós precisamos ter. O que vai fazer com que você seja alguém que suporte as pressões? Primeiro de tudo, a vida vai te pressionar, o trabalho vai te pressionar, a família vai te pressionar para crescer. Pressão. Você pode fazer o que você quiser com a pressão, empurrar para cima. A vida vai te pressionar, o trabalho vai te pressionar, os boletos vão te pressionar. A vida é assim. Vencedores, se acostumem com a pressão. Mas como é que eu posso suportar? Alguém pode dizer: eu não suporto, eu não aguento. Tá difícil. Vida com Deus. Fé, em primeiro lugar, Deus. Vencedor, primeiro lugar, Deus. Tenha uma fé verdadeira, real, uma conexão espiritual. Não pense que o seu dinheiro ou o quanto você ganha que vai aguentar, fazer com que você suporte as pressões. Não, primeiro lugar, para que eu possa suportar as pressões emocionais, físicas, de todas as formas. Todos nós somos pressionados, todos os dias. Eu só suporto a pressão porque a minha fé é a fé do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não quer dizer que não vão ter situações
que poderiam me abalar, mas a confiança em Deus é tão plena, é tão verdadeira, é tão firmada na rocha, que eu não me abalo. Eu não me abalo. Disciplina diária. Disciplina em tudo. O que faz você suportar a pressão? Ter uma disciplina. Disciplina financeira, disciplina espiritual, café e fé todos os dias. Disciplina na saúde. O que nos faz suportar pressões é nos tornarmos pessoas disciplinadas todos os dias. Ter nossas convicções, princípios firmes e um caráter testado. Caráter testado. Então eu estou trazendo aqui para você 5 coisas. Vida com Deus. Anote o que sustenta você na pressão. 5 coisas. Vida com Deus. Escreva. Disciplina diária. Princípios firmes e caráter testado. José, o famoso José, que passou pelo Egito. Ele não era do Egito. Ele estava no Egito. José foi traído pelos irmãos. Pressão. Injustiçado. Pressão. Esquecido na prisão. Pressão. Mas a estrutura dele estava intacta. Era o mesmo José que seus irmãos apontavam e diziam: lá vem o sonhador. A pressão não o quebrou, mas revelou sua maturidade, seu compromisso, sua obstinação, sua fé inabalável. A pressão da traição dos irmãos, a pressão das injustiças, a pressão do esquecimento não quebrou. Ele se manteve o mesmo José. Ei, lá vem José, o sonhador. Quantas pressões! Quem não se estrutura na paz, desmorona na guerra. Quem não se estrutura na paz, desmorona na guerra. Vamos para um outro personagem icônico da Bíblia Sagrada, Davi. Estreia agora dia 26, vou fazer uma propaganda, a nova temporada da Max, da Prime. Davi, tá maravilhosa a série, assim, imagens, eu não sou crítico, né? Mas imagens lindíssimas, trilha sonora fantástica, e eu estou na expectativa de ver a segunda. A primeira foi maravilhosa. A cena dele, ele derrubando, lutando contra o Golias, foi épica, muito bem retratada. Apesar de ser uma história retratada, né, muitas vezes pelo cinema, e a gente já tem visto muito, mas essa eu acho que os personagens casaram, os atores tiveram uma conexão muito legal. Cena com Samuel, a cena de Samuel repreendendo Saul. Nossa, fantástico. Se você não viu, veja. A primeira temporada está disponível já inteira e a segunda vai sair este mês na Prime. Muito bem. Por que eu estou falando disso? Porque Davi enfrentou Golias publicamente, mas sua estrutura foi formada no campo, sozinho. Nossa estrutura, nosso fortalecimento, aquilo que vai fazer com que você aguente as pressões, não é aquilo que você está aqui no público. O que me faz estar aqui? Estar aqui é pressão, estar aqui é responsabilidade, não é a apresentação. Antes desta apresentação, existe muito preparo, solitário, sozinho, reflexão, estudo, oração, consagração. É sozinho que você aprende. A pressão pública revela a preparação no privado. Você aguenta a pressão pública quando você realmente se preparou no secreto. Vencedores não improvisam, eles se preparam. Vencedores, parou minha caneta, voltou. Vencedores, eles não
improvisam, eles se preparam. Então, se você está sob pressão, está dizendo não aguento, você precisa se preparar mais, porque as pressões para pessoas vitoriosas, as pressões elas vão fazer parte da nossa vida. E pressões, vamos substituir a palavra pressão aqui por uma palavra mais usada no dia a dia? Cobrança. Os pais cobram, os chefes cobram, os encarregados cobram, os líderes cobram. E aí você fala, não, estou sob pressão, estou sendo muito cobrado. Você vai ser cobrado. Sinto muito. Você vai ser cobrado. Eu sou cobrado. Nós somos cobrados. E tem algo que nós precisamos aprender, é nos cobrar, dentro da medida certa. Nos cobrar, eu me cobro para ser melhor. Eu me cobro para ser melhor. Eu me cobro. Eu falei, eu preciso melhorar. Eu preciso entregar mais. Eu preciso ser melhor. Eu preciso fazer a minha parte. Eu entrego a minha parte. Independente do que o outro vai achar. Eu preciso entender que... Sabe quando a pessoa faz algo mal feito? Eu acho essa frase tão pequena. Quando a pessoa faz algo mal feito, e ela fala assim, Gustavo, de repente você faz algo mal feito. Não é o caso. Tudo que você faz é maravilhoso. Mas de repente você faz algo mal feito, e aí você olha assim, para quem é, tá bom. Não é sobre para quem é sobre quem está assinando, sobre o que eu estou fazendo, independente para quem é sobre o que eu estou entregando. Eu me cobro para entregar sempre o melhor, não importa para quem é o meu serviço, é a minha entrega, é a minha assinatura naquilo. É muito importante entender que pressão não cria fraqueza, ela expõe a fraqueza. Eu fui pressionado, por isso eu fracassei. Não. A pressão, ela expõe a ausência da preparação. A pressão expôs, a pressão da água, na parábola que nós lemos, expôs os alicerces. Quando expôs um alicerce, observou-se que um estava na rocha e se manteve em pé. Observou-se que o outro estava na areia e caiu. Então, não foi a pressão que fez a casa enfraquecer. Foi a casa que não estava preparada para aquele tipo de pressão. Quem demora na crise já estava... quem desmorona na crise já estava rachado antes. Não aguentou a crise, porque já estava rachado. Estava vivendo apenas de uma superficialidade. Tempestades não escolhem casa, mas revelam seus fundamentos. As crises podem... Eu gosto de trazer esta explicação. Os problemas batem na porta de todo mundo. Vou bater aqui no microfone, ver se faz barulhinho aí pra vocês. Olha o problema batendo. O problema bate na porta de todo mundo. A questão é como nós enfrentaremos os problemas. Estrutura forte suporta impactos fortes. Tudo depende de como você vai aplicar esta palavra hoje na tua vida. E declarar que a partir de hoje, você vai identifique áreas da sua vida que você está mais frágil. Identifique, olha, eu preciso melhorar, eu não estou aguentando, não suporto pressão nessa área. Identifique as áreas mais frágeis da sua vida. E a partir dessa identificação, fortaleça os fundamentos, primeiro, espirituais, diariamente. Fortaleça os seus fundamentos espirituais. Seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa, vou usar um termo que não é muito do cristianismo, mas seja uma pessoa espiritualizada. Seja uma pessoa espiritual. Por que eu faço café e fé todos os dias? Porque eu quero fortalecer os fundamentos espirituais da minha vida todos os dias. É o que me faz suportar as pressões. Os fundamentos espirituais.
Não espere a crise para buscar uma estrutura. Não espere os problemas baterem a porta para depois você... Sabe aquela pessoa que espera quase ter um infarto para depois ir atrás de um médico, mudar a alimentação e blá blá blá? Não espere você quase ter um infarto para poder ir ver o coração, melhorar o sedentarismo, sair do sedentarismo, melhor dizendo. Não espere. Melhore sua estrutura. Não espere a crise chegar. E valorize todos os processos que você está passando, silenciosamente. As pressões, elas vão nos revelar o nosso destino. A árvore que cai na tempestade, ela não caiu por causa do vento, mas porque suas raízes não eram profundas. Raízes invisíveis sustentam frutos visíveis. Raízes invisíveis é que vão sustentar você nas pressões que a vida vai nos trazer. A pressão não vai destruir você. Ela vai revelar que você está firmado na rocha, que a sua estrutura é mais forte do que as pessoas pensam e que as tempestades não vão abalar você, sua casa, sua família, seus negócios, sua empresa. Elas virão, certamente elas virão. Grandes empresários e o Brasil e o mundo temeu quando Donald Trump anunciou o tarifaço. Que pressão! E agora? E as exportações? Vai cair? Vai acabar? Vamos nos manter firmes. E o tarifaço já passou. Alguns pularam da ponte. O que eu vou fazer agora? Pressões existirão toda a nossa vida. A questão é, estamos preparados para ela? E eu volto ao texto e encerro. Um homem construiu uma casa sobre a rocha. O outro construiu sobre a areia. Vieram as tempestades. A que estava na rocha aguentou a pressão das águas e se manteve de pé, mesmo depois da tempestade. A que estava sobre a areia, grande foi a sua ruína. Você não vai fugir das pressões. Por mais que tente, as pressões existirão. Então, já que não tem como fugir das pressões, vamos nos preparar para vencer toda e qualquer pressão que a vida nos trouxer. Muito bem, eu encerro a aula de hoje dizendo a você, você é uma árvore plantada com raízes profundas. Você é uma casa edificada sobre uma rocha. Eu aguento pressão. Pode vir, pressão, porque eu estou fundamentado, plantado, forjado sobre uma rocha. E esta rocha inabalável da minha vida chama-se Jesus Cristo. Seus fundamentos, seus ensinamentos, sua palavra me mantém de pé todos os dias e me faz mais do que vencedor. Hoje, aplicando isso de forma específica à nossa vida profissional, financeira, os resultados virão, a prosperidade virá sobre você e você colherá muitos frutos se seguir os princípios que temos aprendido aqui na Escola de Vencedores. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por este tempo de estarmos juntos. Pai, muito obrigado por todos os alunos da Escola de Vencedores, que esta palavra possa verdadeiramente entrar no coração, ainda que de um aluno já cumpriu o propósito, para que esta pessoa seja fortalecida, vença, suporte pressões. Se alguém estava pensando em desistir, a partir de hoje ele vai fortalecer
se fortalecer espiritual, emocional, física, financeira, para suportar as pressões. E daqui a pouco estar dando até testemunho de como venceu, de como superou essa situação e está declarando hoje que é um vencedor, que suporta as pressões para conquistar todo o propósito que o céu tem para a sua vida. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu aluno da Escola de Vencedores. Primeira aula do mês de março, dia 2 de março. Deus abençoe, mês de comunhão, hein? Nós temos tanta coisa, eu não fico dando recados aqui na Escola de Vencedores, mas vou dar um só. Entre nas redes sociais, se você da IEQ Cidade, se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo, clica lá na aba Eventos e você vai ter todos os eventos que nós teremos neste mês tão abençoado que é o mês de março. Levante as suas mãos, punho fechado e declare comigo: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima Escola de Vencedores. Avante, avante, avante sem parar. Quem participa cresce, é só acreditar. Avante, avante, eu vou sem parar. Nem Jesus, somos mais que vencedores. Pode celebrar. Avante, avante, oh, oh, oh. Sem parar. Avante, avante, oh, oh, oh. Com Jesus eu vou conquistar.